Que surpresa! Gênesis capítulo 22. Gente, vamos fazer uma breve meditação. E Deus vai falando algumas coisas conosco, vai falando, e a gente entende o que Deus quer trazer para cada lugar, né? Gênesis 22, a partir do primeiro versículo. E aconteceu que depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Preste atenção nisso. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão os seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui. E então disse: não estendas a sua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Esse texto, ele nos lembra a mensagem que Deus disse a Abraão. Eu gosto muito de falar de Abraão, eu costumo dizer nos lugares que eu vou que eu só sei falar de Abraão. É uma história de construção, uma história de comunhão, uma história de crescente para com Deus. Os códigos do mundo antigo dizem que Sara, por conta de uma precipitação, a visão de alguns, não. Mas os códigos, tanto urianos como outros códigos da Mesopotâmia, concedia o direito de ela dar um filho concebido por uma esposa auxiliar ao seu esposo. Imagina a sociedade daquela época, o mundo antigo, um homem honrado, o patriarca que ouviu Deus falar com ele, que Deus desceu em seu quarto, falou para ele acerca dos deuses de seu pai, que aqueles deuses ali eram deuses que não falavam, eram deuses que não tinham como se comunicar, e Abraão começa a construir uma relação com Deus face a face, porque Deus falava assim, não só com ele, mas com todos naquela época. Então carregava-se uma frustração, e Sara então pega a sua ali serva, alguns dizem que é concubina, eu prefiro chamar de esposa auxiliar, e dá para Abraão, para que ele viesse a ter um filho. Ismael nasceu uma bênção, mas Ismael não era a promessa que carregava, como ele diz
disse aqui, eu ainda brinquei com a esposa dele e falei, lá em casa foi diferente. O meu pai, ele tinha um gosto por menina, e eu descobri isso quando minha filha nasceu. Eu perguntei à minha mãe, que gosto é esse, que desejo é esse que eu tenho de ter filha mulher? E minha mãe falou para mim, seu pai era assim, ele saiu a noite toda, ficou na rua a noite toda quando sua irmã nasceu. Lá em casa primeiro nasceu Isaac, por isso eu dei o nome também que eu carrego. Parênteses aqui, meu nome é Israel de Oliveira Pereira, depois em outro momento eu explico para vocês essa história. Tá bom? Aí eu dei um nome que meu pai gostava muito para ele, que era Isaac, ele carrega esse nome até hoje. Mas quando eu tive a notícia de que minha esposa estava grávida, eu disse para ela, vai ser uma menina, mas não era Isaac. Isaac nasceu e eu com aquele desejo no coração. Depois veio Iane e Beatriz, nasceu, e depois veio Jadiel. A tribo agora está completa, graças a Deus. Abraão carregava essa frustração em seu coração, e mesmo os códigos daquela época, as leis que existiam, quando se pega o livro de Gênesis, vários tempos desse livro, em vários capítulos, vamos ver que os códigos validavam as falas da sociedade naquela época. Abraão, homem honrado, patriarca, mas ele ficou um tempinho sem ouvir a voz de Deus. Que tempo foi esse? Deus falou com ele que ele teria Isaac, que sairia das suas entranhas, que viria de dentro. Porque quando Deus fala que vem de dentro, é porque ele está dizendo, eu estou gerando, eu estou dando, eu estou colocando dentro para fora. E aí ele começou aquela construção. Sara não entendeu o momento, e ali começa-se a construção de pegar um atalho, de pegar uma outra saída. Por causa disso, 4.745 dias ficou Abraão sem ouvir a voz de Deus, 13 longos anos sem ouvir Deus falar. Abraão, por que ele fez isso? Porque ele aceitou, a palavra estava com ele. Deus dizia para ele, Abraão, eu vou fazer, eu vou tornar você uma grande nação, e tua descendência será grande, Abraão. Abraão não entendia ainda as situações que Deus estava falando com ele, e às vezes Deus está falando face a face, meu querido, e não conseguimos ver Deus falar. Às vezes queremos pegar um atalho porque alguém disse, alguém falou, mas Paulo disse em Coríntios, parece-me que 2 Coríntios, alguns capítulos a seguir, eu não me lembro agora, ele vai usar a palavra para dizer que o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi Deus quem disse que Abraão teria um filho, e o único filho gerado de dentro para fora. Abraão, tudo bem, ele passou esse período, experimentou esse período de silêncio, porque uma coisa é quando Deus está trabalhando no silêncio, outra coisa é quando Deus prefere não falar, porque ele está colocando as coisas no trilho, ele não está penalizando, ele está deixando para ver aonde você vai chegar. Abraão então ali passando os seus perrengues, andando em tempestade, andando em círculos, passou muitas dificuldades, e um dia Abraão sempre reparando o altar. Eu li aqui para vocês, sempre ele parava, reconstruía o altar, pegava óleo, ele ungia, colocava holocausto, colocava sacrifício. Mas um dia, quando Isaac nasceu, o filho da promessa, Abraão se alegrou, ficou feliz, ficou estupefato, porque a promessa chegou. Quão maravilhoso é receber as promessas de Deus em nossas vidas. Isso é coisa radiante, é coisa maravilhosa. Mas Abraão naquele dia parou o serviço. Abraão já não queria mais fazer as coisas. Isso é uma paráfrase da minha parte, estou conjecturando o texto. Abraão já não ia mais à sinagoga, já não ia aos cultos. Abraão não queria mais fazer o serviço de Deus. E aqui está o perigo. Pegar o atalho quando Deus dá alguma coisa para nós e nós achamos que está tudo bem, porque o crente, ele entende, a vida do crente é diferenciada. Ele passa uma batalha ali, se levanta, ele passa uma prova ali, se levanta, ele passou outra situação, se levanta. Os ventos e tempestades vão surgindo muitas vezes para tirar, para desvirtuar, e às vezes o meu pastor anterior, ele me dizia sempre o seguinte: Isaac, eu não quero saber de você agora, eu quero saber de você daqui a 10 anos, como você vai estar. Abraão passou 13 longos anos no silêncio, e o silêncio dói. O silêncio é um momento em que às vezes nós estamos clamando, gritando,
sentir ou ouvir a voz de Deus, porque está tudo em silêncio. Mas abre um parêntese esta noite, porque eu quero dizer para você uma coisa: este silêncio está por acabar, porque Deus vai enviar o bálsamo, Ele está enviando vitória, Ele está enviando algo novo, para que você possa sentir o refrigério dEle. Vai ter refrigério, vai ter vitória, vai ter conserto, vai ter alegria, vai ter um lugar no lugar, porque Ele sabe restaurar o altar. Parece-me que no capítulo 15, eu não tenho recordação agora, 17, não me lembro, mas depois vocês vão encontrar. Deus, não tendo com quem fizesse aliança com Abraão, Ele mesmo desce para fazer aliança com Abraão. No mundo antigo se pegava na mão, se comia junto, se fazia um kiddush, se fazia uma cerimônia, um ato para poder selar um pacto. Mas Deus não tendo ninguém no cenário, Ele fez Abraão cair num sono profundo, porque enquanto eu durmo, porque a Bíblia diz que Deus dá o sono, aleluia, aos seus. E quando ele dormia, Deus descia. E Deus desceu não só ali no cenário, para provar que estava com Abraão. Deus desceu para almoçar com Abraão, por intermédio ali daqueles homens que visitaram. E ali foi feita a promessa. Pega a promessa, pega aquilo que Deus está falando. Fica no lugar da promessa. Olha lá, Gênesis 17:2. Obrigado, Leomário. E porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Deus então fez com que ele levasse o sacrifício. Quando ele levou o sacrifício, ele dividiu entre juntas e medulas, passou o cutelo como ele fez aqui. Ele pegou fogo, pegou lenha e foi ao lugar. Chegou lá, tinha altar, tinha fogo e tinha lenha. Diz que quando ele parou ali com os homens, ele levou 3 dias ainda caminhando, relutando, para Deus não colocar o seu filho no altar. Mas Deus, ele estava pedindo porque ele queria ver. E hoje à tarde eu estava remoendo ali em casa, sentado, lendo um livrinho sobre a crucificação de Jesus. E eu me perguntei a mim mesmo: por que Deus tirou? Por que Deus tirou de mim o emprego? Por que Deus tomou a posição? Por que Deus destituiu do cargo? Por que Deus pediu a Isaac? Tinha alguma coisa errada no cenário, alguma coisa estava acontecendo, tinha atalhos pronto para Abraão entrar. Então era melhor levar Isaac ao altar, porque Deus queria ver a fidelidade. Nessa noite o Senhor está trazendo uma advertência para nós. Fidelidade é aquilo que a gente coloca em compromisso com Deus, é inquebrável, é um pacto, é uma aliança. Eu preciso construir esse caminho. Se o Senhor não me der, eu abandono tudo. Se o Senhor não curar ou não tirar do leito, eu largo. Quem é você? Quem somos nós para encostar Deus ou colocar Ele no banco dos réus? Ele é tudo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele faz, Ele entrega, Ele realiza, Ele muda as coisas. E Ele manda dizer da igreja de Caixa d'Água: a oração muda as coisas. 3 dias Abraão orando, remoendo, relutando. Mas ele foi até o lugar, vara até o lugar. Chegando lá, eu vou te dizer, muitas vezes saímos sem direção. Eu outro dia estava fazendo um roteiro, e quando eu voltei, o Senhor falou para mim assim: agora vá até o alto da Bela Vista, aqueles 4 prédios grandes, vá no 7º andar, no apartamento 708. Fui lá, entreguei o que Deus estava mandando e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, falei: só Deus para fazer isso. Deus muda o endereço. E Deus nos abençoe.